Um capital de 20 mil reais é aplicado a juros compostos, a taxa de 20% ao ano, né? Pelo período de 3 anos. Determine o montante proveniente dessa aplicação. Eu estou te pedindo o montante, né? Então nós vamos usar a fórmula, mulher é tudo igual, né? Chatas, mas às vezes dentro de casa, mas isso eu levo tesão. Só para você gravar, né? Então vai lá, amiguinho, ó, temos o montante, aliás, queremos calcular o montante, nós temos o capital, que é 20 mil, né? Temos a taxa, que é de 20% ao ano, né? O I é 20% ao ano. Cuidado, hein? 20% aqui pra gente é 0,2, né? E o tempo de 3 anos, 3A. Não é isso? Como a taxa está ao ano e o tempo está em anos, tá ótimo. Então é só jogar na formulazinha, aplicação direta aqui, né? O montante vai ser o nosso querido 20 mil, vezes 1 mais o I, que a gente tem que usar 0,2, elevado aonde? A 3, né? Ah, tem que fazer essa conta? Essa sim. Porque vai ficar 1,2 elevado ao cubo. Isso aqui dá para fazer. Isso aqui os concursos pedem para você fazer. O que eles não vão pedir é 1,2 elevado na 12. Aí começa a complicar. 1,2 elevado na 10. Mas elevado ao cubo você tem que dar jeito de fazer sim. Vai lá e assiste a aula Números Racionais. Lá eu explico multiplicação e divisão de números com vírgula, tá? Mas, basicamente, o que você tem que fazer é fazer 1,2 multiplicado por 1,2 primeiro. Se você multiplicar, vai dar 1,44. Daí você pega esse 1,44. É que eu já sei o resultado, já sei de cor isso aqui, né? E multiplica por 1,2. Você vai achar 1,728. Mas tem que multiplicar bonitinho, tá? Aí você faz assim. Então, o que aconteceu? O montante vai ser 20 mil multiplicado por 1,728. Aí, vamos entender isso aqui, que a gente estava comentando antes. O que significa isso aqui? 1,2 ao cubo, 20%, no caso aqui, ao ano, em 3 anos. O que aconteceu? O aumento foi de 72,8%, porque é o sistema de juros compostos. Multiplicando o 20 mil por isso aí, dá 34.560. Então aqui, ó, 34.560, esse é o valor do nosso montante. Qual é a resposta correta? Alternativa A. Um capital de 40 mil reais esteve aplicado a taxa anual de 10%, num regime de juros compostos, né? Após um período de 2 anos, os juros resultantes dessa aplicação serão, ele está me pedindo os juros dessa aplicação. Vamos utilizar a fórmula do montante? Ó, o capital é o 40 mil, a taxa é de 10% ao ano, como você está vendo, e o tempo é 2 anos. Então, o tempo e a taxa estão em unidades equivalentes. Isso quer dizer que basta substituir ali, ó. Então, o montante vai ser 40 mil, que é o capital, 1 mais 10% para a gente, 0,1. Lembra disso? Então, 1 mais 0,1, o tempo, 2. Então, o montante vai ser 40 mil vezes 1,1 elevado ao quadrado. 1,1 ao quadrado a gente tem condições de fazer à mão, não é verdade? Não precisa de nenhum meio extra, né? Até vou multiplicar bonitinho essa aqui para você ter noção, né? Mas vai lá e assiste a aula Números Racionais. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Agora esse 1 aqui, 1 vezes 1 dá 1, começa embaixo do segundo agora, né? 1 vezes 1 dá 1. Aí você soma. 1, 2, 1. E conta as casas. 1, 2. 1, 2. 1,21, né? Então o montante vai ser 40 mil, que multiplica 1,21. O que quer dizer? O que significa pra gente multiplicarmos o valor por 1,21, amiguinho? O que quer dizer 1,21? Vamos lá? 10% ao período, no caso aqui ao ano. Em 2 anos, acaba gerando um aumento total de 21%, e não de 20, né? Então, agora eu multiplico 40 mil por 1,21, eu vou ter o valor, montante igual a 48.400, né? Aí, eu vou bem feliz, bem alegre e marco a alternativa D do gabarito. Só para errar, claro, né? Eu tenho que errar, né? A questão é muito fácil, eu tenho que dar um jeito de errar. Amiguinho, concurso é assim, eles fazem pegadinha o tempo inteiro. A questão é realmente fácil,
mas você tem que ler a pergunta. E qual é a pergunta? Ó, os juros. Ele não está pedindo montante, ele está pedindo juro. E nós sabemos que montante é igual a capital mais juros. O montante é 48.400. O capital é 40 mil. Mais o juro. Passo 40 mil para cá subtraindo. Ah, professor, não precisava fazer isso tudo, é só diminuir. É verdade. Mas vamos fazer bonitinho essa vez aqui, né? 8.400. Por que, professor? Não entendi. Ó, sim, amiguinho. Se você tinha 40 mil de capital e agora você tem 48.400, é evidente que o juro é 8.400. O juro é o que você ganhou, é o acréscimo. O juro é só diminuir esse valor do inicial aqui, ó. Não precisava fazer essa fórmula, né? Mas, para deixar bonitinho, então a alternativa correta é a alternativa B. Uma determinada máquina foi comprada por 100 mil reais e sofreu depreciação anual de 30%. Para quem não sabe, depreciação é perda, é redução do seu valor, entende? Claro, quando eu compro um carro, né, eu pago um valor. Depois de alguns anos, ele não vale mais aquilo que eu paguei. Ele vai diminuindo o valor de mercado dele. Isso chama-se depreciação. Isso ocorre com máquina também, não é verdade? Tá, determine o valor dessa máquina 3 anos após ter ocorrido a compra. Ah, professor, posso usar a fórmula de juro composto? Pode, pode. É uma redução composta. A fórmula de juro composto se adapta perfeitamente a essa situação. Basta eu considerar a taxa negativa. É uma perda, é uma redução de 30%, não é um ganho de 30%. Então eu vou considerar a taxa aí como sendo menos 30%, uma perda de 30% ao ano. Entendeu? Menos 0,3. Então, vamos substituir na fórmula? Montante é o quanto que ela vai valer lá no fim, né? Então, montante é o capital, que é 100 mil, que é o valor inicial da máquina. 1 mais I, só que o I é menos 30%, então fica mais menos, só que mais com menos dá menos, então fica menos 0,3 elevado no 3 anos, né? 1 menos 0,3 dá 0,7. Quem assistiu a aula de porcentagem aprendeu o que significa multiplicar por 0,7. Quer dizer, reduzir 30%. E se eu quiser tirar 20%? Aí eu multiplico por 0,8. Lembra? Lá na aulinha de porcentagem está bem explicado. O que quer dizer um 0,7 elevado ao cubo? Multiplicar por 0,7, depois por 0,7, depois por 0,7 de novo. Significa 3 reduções de 30%. Dá para fazer essa questão usando aquela ideia da aula de porcentagem também. Na verdade, é tudo a mesma coisa. É muito parecido, né, amiguinho? Tá, agora tem que desenvolver. 0,7 vezes 0,7 dá 0,49. Deixa eu fazer para você aqui bonitinho, só essa, tá? Ó, multiplica 0,7, 7 vezes 7, 49. Daí vai 4. 7 vezes 0 com 4, 4. 0, 0, ó. Aqui é vezes, aqui você soma, né? 9, 4 e 0, ó. 1, 2 casas. 1, 2, 0,49. Só que é 0,7 ao cubo. Então tem que multiplicar o 0,49 pelo 0,7. Vamos fazer essa? Bem bonitinho, né? Mas se você não sabe, vai lá e assiste a aula Números Racionais. 7 vezes 9 dá 63. Vai 3, vai 6. 4 vezes 7, 28. 28 com 6, 34, né? 0 vezes... Daqui dá 0, 0, 0. Que soma? 3, 4, 3 e 0. Vamos lá. 1, 2, 3 casas. Começa aqui de trás, ó. 1, 2, 3. 0,343. É isso. Então o montante vai ser 100 mil que multiplica 0,343. Ó, se você vai fazer concurso e não sabe multiplicar ou dividir número com vírgula, nem vai fazer. Porque vai ser muito difícil você passar. Então, se não sabe isso, aula Números Racionais e pratica aquelas continhas, tá? Pega e exercita isso, tá? E se não for suficiente, pega uma calculadora. Vai lá, 1,8 vezes 2,97. Faz na calculadora e depois faz à mão, vê se bate o resultado. Entende? Você pode praticar sozinho esse tipo de coisa. Não precisa nem gente para ajudar.
Mas tem que praticar. Eu não vou ficar fazendo essas continhas aqui o tempo todo na aula, porque eu vou perder o tempo de vocês, né? Vocês têm que aprender juros compostos e descontos compostos, e não continha de número com vírgula. Mas vocês têm que saber fazer isso, tá? Bom, 100 mil multiplicado por isso, amiguinho, multiplicar por 100 mil, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então vai 5 casas para a direita. Então fica 34.300. Ó, a vírgula estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o montante, o valor que a máquina, né, que ela vai ter após 3 anos é 34.300. A alternativa certa é a alternativa C. Ah, e vamos fazer análise disso aqui? Então, quer dizer um 0,7 ao cubo? 3 reduções, porque é menos que 1, 0,7 é menos que 1, 3 reduções de 30%. O que quer dizer um 0,343? Quanto que falta para isso aqui dar 1? Dá 0,657. Ó, isso aqui você tem que diminuir de 1, tá? Então, 3 reduções de 30% é uma redução de 65,7%. É uma redução de 65,7%. E não de 90%, como muita gente pensa. 3 reduções de 30 vai dar uma de 90. Só se fosse o sistema simples. Como é o sistema composto, não dá bem isso, tá? Então, quando é menos do que 1, 0,343, é uma redução. Você tem que ver quanto que falta para isso dar 1. Quanto que falta para isso aqui chegar no 1. É 0,657. Então, uma redução de 65,7%. 3 reduções de 30% equivalem a isso, tá? Qual o montante proveniente da aplicação de 100 mil reais no sistema de juros compostos, a taxa de 2% ao mês, pelo período de 1,5 anos? Tem que saber o que significa 1,5 anos. Isso quer dizer 1 ano e meio. 1 ano e meio são 12 meses, referente a 1 ano, e mais 6 meses, referente a meio ano. Ou seja, 18 meses. Você tem que saber isso aí, tá? Então, vai lá na parte de regra de 3 e tal, nas aulinhas de regra de 3, divisão proporcional, e estuda essa parte, tá? Lá é bem explicado isso aí para você. Então, o nosso capital é de 100 mil, né? 100 mil. A nossa taxa é de 2% ao mês, AM, e o tempo é 18 meses. Ok? Então, como a taxa está ao mês e o tempo está em meses, perfeito. Eu já posso ir direto para a aplicação na fórmula. Então, o montante vai ser o quê? Vai ser o 100 mil vezes 1 mais 2%, 0,02, elevado na 18. Montante é igual a 100 mil vezes. Agora presta atenção. Esse é um daqueles casos que aparece bastante em várias questões de concurso, onde eles te dão uma tabela para ver a sua habilidade, tua habilidade de de achar os valores que você precisa. Que tabela que é essa? Valores de 1 mais I na N. Eu chamei de T, ele chamou de N. Eu já tinha comentado isso com você, a mesma coisa. Então, ó, quando ele fala 1 mais I na N, quando ele dá essa fórmula aqui para você, o valor que está aqui na tabela já dá o resultado final disso aqui tudo, tá? Bom, aí você vai dizer, mas como que eu olho essa tabela? Qual é a taxa? Não é 2%? Então, taxa I, você tem que procurar o 2%, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso querido 2%. Ó, essa coluninha aqui, ó. Tá, qual é o número de meses? Não é 18? Então eu tenho que procurar 18 meses. 12, 15, tá aqui, ó, 18 meses. 18 meses, 2%, tá aqui, ó. 1,43. Sabe o que quer dizer 1,43? É o resultado final disso aqui tudo. 1,02 na 18. Isso aqui, o resultado final disso aqui é o nosso querido 1,43. O que facilita muito a nossa vida, não é? E aí, a compreensão, vamos lá? 2% ao mês em 18 meses. No sistema de juro composto, acaba dando 43% de aumento. Se fosse o sistema de juros simples, 2 vezes 18 daria 36% de aumento, né? Então, como é juro composto, acabou dando 43. Multiplicar por 100 mil é só correr 5 casos para a direita. Então, o montante vai ser 143 mil reais aproximadamente, né?
esse não é o valor exato, tá? O valor exato tem várias casas decimais. Só que é o valor que deve ser usado. Quando ele dá uma tabela dessa, tem que usar o valor que ele deu. Mesmo que ele seja errado, digamos assim, né? Vamos supor que eles coloquem um valor inadequado ali, que não seja o correto. Não importa. Se eles dão uma tabela dessa, você tem que usar o valor que ele deu ali, tá? Ele sugere isso. Então a resposta certa é 143 mil, alternativa B. Um capital é aplicado durante 8 meses a uma taxa de juros simples de 15% ao ano, apresentando um montante igual a 13.200 no final do prazo. Então, veja, ele fala em juros simples, né? Se este mesmo capital, veja, eu tenho que descobrir esse capital, tá? Tivesse sido aplicado durante 2 anos a uma taxa de juros compostos de 15% ao ano, então o montante no final desse prazo seria igual a, eu não sei o capital, entende? Mas se ele tivesse sido aplicado a juros compostos, qual seria o montante? Essa é a pergunta. Então esse cálculo, esse exercício aqui, ele tem 2 partes. A primeira parte é descobrir esse capital e é juros simples. Vá lá e assiste a primeira aulinha de matemática financeira, juros simples e desconto simples. Você já deve ter feito isso, claro, né? Tá. A taxa é 15% ao ano, tá? 15% ao ano. Mas como é sistema de juros simples, né? Não tem juros sobre juro. Então, para saber o valor ao mês, basta dividir por 12. No juro composto eu não poderia fazer isso, sabe? Porque 12% ao ano no sistema de juro composto não é 1% ao mês. Porque 1% ao mês dá mais do que 12 no ano, porque tem juros sobre juro. Mas no sistema simples pode. Então, o que eu fiz? Eu dividi o 15% ao mês, o 15% ao ano por 12. Aí quando eu divido ele por 12, ele vira ao mês. Dá 1,25% ao mês, entendeu? Tá, essa é a taxa. O tempo é 8 meses. Beleza, taxa tá ao mês, o tempo tá em mês. E o meu montante é 13.200. Só que olha que interessante, que complica um pouquinho a questão. A fórmula do juro simples é juro igual a CIT sobre 100, não é? Lembra dela? Aqui não tem um montante. Então eu vou ter que usar a ideia de que montante é capital mais juro. Então olha o que eu vou fazer. Então o 13.200, que é o meu montante, é o capital mais o juro. Eu trago esse C para cá subtraindo. 13.200 menos C é igual ao juro. Então o juro é 13.200 menos C. Ah, de que adianta fazer isso? Adianta, quer ver? No lugar do J fica 13.200 menos C. É igual a C vezes o I, que é 1,25. Ah, professor, mas 1,25% é 1,25 mesmo? Pois é, na fórmula de juros simples, sim. Porque tem esse 100 embaixo para fazer a conversão. Agora, na fórmula de juro composto, 1,25% teria que ser 0,0125. Entende? Mas aqui nessa fórmula, você pode deixar assim, tá? Deve deixar assim, se você usar esse 100 embaixo, né? Então, C vezes 1,25 vezes 8 meses dividido por 100. Ó, o que eu faço para ficar mais simples? Esse 100, ele está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Só que ele tem que multiplicar os dois. 13.200 vezes 100 dá 1.320.000. 100 vezes menos C dá menos 100C. 1,25 vezes 8 dá 10. Então ficou 1.320.000 menos 100C igual a 10C. Joga esse menos 100C para lá, fica 100 mais 10, 110C. 110C igual a 1.320.000. O 110 está multiplicando, vem dividindo. 1.320.000 dividido por 110 dá 12.000. Eu acabei de descobrir que o capital é de 12.000. O capital que foi aplicado é 12.000. Aí a pergunta da questão é, se esse capital, o 12.000, tivesse sido aplicado durante 2 anos a juros compostos de 15% ao ano. Então, aqui nós vamos fazer a nossa segunda parte. Vai caber aqui embaixo, ó. Segunda parte. Beleza? Ó. Segunda parte. Se o capital de 12.000 tivesse sido aplicado a 15% ao ano, 15% ao ano, durante 2 anos, no sistema de juro composto, né? Qual seria o montante? Vamos usar a formulazinha? Mulher, tudo igual, chatas,
mas às vezes dentro de casa, mas isso eleva o tesão. Lembra? Tá. Então o montante igual a 12 mil vezes a taxa de 15%, cuidado, hein? Aqui é juro composto, não tem o 100 embaixo, ó. Esse 100 aqui para fazer a conversão. Então aqui é 0,15 que você tem que usar. Então 1 mais 0,15 elevado ao quadrado, né? Então o montante vai ser 12 mil, que multiplica 1,15 ao quadrado. 1,15 ao quadrado, amiguinho, eu já fiz antes, tá? Você tem que fazer bonitinho. 1,15 vezes 1,15. Dá 1,3225. Então o montante vai ser 12 mil, que multiplica 1,3225. Ó, 2 aumentos de 15% no sistema de juro composto equivale a um único aumento de 32,25%. Agora tem que multiplicar isso aqui, né? Isso dá 15.870. Tá aí, ó. Esse é o montante final da minha aplicação, caso eu tivesse colocado meu dinheiro no sistema de juro composto. Veja como são as coisas, né? O valor aqui, ó, ele deu um valor considerável, porque 2 aumentos de 15% no sistema simples daria 30% de aumento, né? E aqui não, aqui deu 32,25% de aumento, deu um aumento maior. Então, a alternativa correta, tem que ver o que ele está pedindo, o montante no final deste prazo. Então, como ele está pedindo o montante, 15.870, a alternativa correta é a alternativa D.